ficaria horrorizado se fosse sugerido. Nutus parecia totalmente inconsciente do terror gritante gravado no rosto de seu filho ao seu comando. Depois de uma pausa, ele continuou. Você afirma saber onde a garota está escondida, já que ela foi tirada de seu povo em Antor. Se qualquer um dos três poderes a descobrir, seu relato sem suporte seria suficiente para colocá-los contra nós. Há apenas um curso, Astok trovejou o homem mais velho. Você deve voltar imediatamente para o esconderijo dela e trazê-la aqui em completo segredo. E marque minhas palavras, volte para Duzar sem ela, e você pagará com sua vida. Astok, príncipe de Duzar, conhecia muito bem o temperamento de seu pai. Ele entendeu que nenhuma centelha de amor jamais havia despertado no coração do tirano por qualquer ser vivo. A mãe de Astok tinha sido uma escrava. Nutus nunca amou, nem a ninguém. Em sua juventude, ele havia procurado uma noiva nas cortes de seus vizinhos poderosos, mas suas filhas não queriam nada dele. Depois que uma dúzia de nobres escolheram a morte em vez do casamento com ele, ele desistiu e acabou se casando com uma de suas escravas legalmente, apenas para ter um filho que pudesse ficar entre os Jedis quando Nutus morreu e um novo Jedak foi escolhido. Lentamente, Astok se retirou da presença de seu pai. Com o rosto pálido, os membros tremendo, ele voltou para seu próprio palácio. Atravessando o pátio, seus olhos se voltaram para a grande torre leste, erguendo-se contra o céu azul. Ao vê-lo, o suor escorria em sua testa. Isus, apenas sua própria mão poderia ser confiável para fazer o ato terrível. Com seus próprios dedos, ele deve esmagar a vida daquela garganta impecável ou mergulhar uma lâmina silenciosa no coração vermelho e pulsante. Seu coração, o coração que ele esperava transbordaria de amor por ele. Mas tinha. Ele se lembrou do desprezo arrogante com que ela havia recebido suas declarações de amor. Uma raiva fria seguiu essa memória, depois um rubor aquecido. Quaisquer escrúpulos remanescentes esfriaram quando a satisfação de uma quase vingança expulsou os melhores instintos que ele herdara de sua mãe. O sangue escuro de seu pai real, sempre dominante, mais uma vez governou. Um sorriso frio substituiu o terror que arregalou seus olhos. Ele se virou para a torre. Primeiro, ele haveria antes de embarcar na jornada destinada a cegar seu pai para o fato de que a garota já estava em Duzar. Silenciosamente, ele deslizou pela entrada secreta, subindo a pista em espiral até a câmara onde a princesa de Ptark estava confinada. Lá dentro, ele a encontrou encostada no peitoril do Caixilho Leste, olhando através dos telhados de Duzar em direção ao distante Ptar. Ele odiava Ptar. O pensamento o inflamou de raiva. Por que não terminá-lo agora e pronto? Ao som de seus passos, ela se virou para ele. Ah, como ela era linda! Sua determinação sombria vacilou sob o brilho de sua beleza. Ele esperaria até depois de sua pequena jornada de engano, talvez outra mão pudesse desferir o golpe. Com o rosto e os olhos dela diante dele, ele nunca poderia fazer isso sozinho. Ele sempre se orgulhou de sua crueldade, mas Jesus, ele não era tão cruel. Não, outro deve ser encontrado, alguém em quem ele pudesse confiar. Ele a observou enquanto ela permanecia sem medo, encontrando seu olhar com firmeza. O desejo surgiu dentro dele, ficando mais quente a cada momento. Por que não tentar mais uma vez? Se ela cedesse, tudo ainda poderia ficar bem. Mesmo que seu pai não pudesse ser persuadido, eles poderiam fugir para Ptar, deixando a culpa pelos esquemas que atraíram quatro grandes nações para a guerra diretamente sobre Nutus. Quem duvidaria da justiça dessa afirmação? Tuvia, disse ele, venho novamente, pela última vez, para colocar meu coração a seus pés. Tart, Caule e Duzar lutam com ele por sua causa. Case-se comigo, Tuvia, e tudo ainda pode ser consertado. A garota balançou a cabeça. Espere. Ele ordenou antes que ela pudesse falar. Ouça a verdade antes de proferir palavras que podem selar não apenas seu destino, mas o dos milhares de guerreiros que lutam por sua causa. Recuse-me de bom grado, e Duzar será destruído se Ptark, Caol e Elium descobrirem a verdade. Eles arrasariam nossas cidades, não deixando pedra sobre pedra. Eles espalhariam nosso povo por Barsoom, do norte congelado ao sul congelado, caçando-os e matando-os até que esta grande nação existisse apenas como uma memória amaldiçoada na mente dos homens. Mas enquanto eles exterminam os dos arianos, incontáveis milhares de seus próprios guerreiros perecerão, e tudo por causa da teimosia de uma única mulher que recusa o príncipe que a ama. Recuse, Tuvia de Ptark, e resta apenas uma alternativa: nenhum homem deve saber seu destino. Apenas um punhado de servos leais, além de meu pai real e eu, sabemos que você foi roubado dos jardins de Tuvandin por Astok, príncipe de Duzar, ou que hoje você está preso em meu palácio. Recuse, Tuvia de Ptark, e você deve morrer para salvar Duzar, não há outra maneira. Nutus, o Jedak, assim decretou. Eu falei. Por um longo momento, a garota manteve seu olhar firme em Astok de Duzar.
Então, embora suas palavras fossem poucas, seu tom inabalável carregava uma profundidade insondável de desprezo frio. Melhor tudo que você ameaçou, disse ela, do que você. Ela virou as costas para ele e foi para a janela leste, olhando com olhos tristes para o distante Ptard. Astok saiu da sala, voltando logo com comida e bebida. Aqui, disse ele, está o sustento até eu voltar. O próximo a entrar nesta câmara será o seu carrasco. Recomende-se a seus ancestrais, do Via de Ptard, pois dentro de alguns dias você estará com eles. Então ele se foi. Meia hora depois, ele estava falando com um oficial naval de alto escalão de Duzar. Para onde foi Vascor? Ele não está em seu palácio, perguntou. Sul para a grande hidrovia que contorna Turquoise, respondeu o oficial. Seu filho, Alvaz, Eduardo da Estrada lá, e Vascor foi recrutar recrutas entre os trabalhadores agrícolas. Bom, disse Astok. Meia hora depois, ele estava subindo acima de Duzar em seu voo mais rápido. Partoris de Hélio não deu nenhum sinal externo das emoções que agitavam dentro dele quando Alvaz revelou que Hélio estava em guerra com Duzar e que o destino o colocara a serviço do inimigo. A chance de transformar isso em vantagem para ele mal superou sua frustração por não liderar suas próprias tropas leais em campo aberto. Escapar dos arianos pode ser fácil ou pode ser impossível. Se eles duvidassem de sua lealdade e a lealdade de um Pantan impressionado sempre foi suspeita, ele poderia não encontrar uma chance de escapar de sua vigilância até o fim da guerra, o que poderia acontecer em dias ou somente depois de anos de derramamento de sangue implacável. Ele lembrou as histórias de guerras travadas sem pausa por 500 ou 600 anos, e que mesmo agora o Hélio tinha nações com as quais nunca havia feito a paz na memória viva. A perspectiva era sombria. Ele ainda não conseguia adivinhar que em poucas horas ficaria grato pela reviravolta do destino que o colocou a serviço de Duzar. Ah, exclamou Alvaz. Aqui está meu pai agora. Aor. Vascor. Aqui está um que você ficará feliz em conhecer um Pantan corajoso, ele hesitou. Turjum interrompeu Cartoris, agarrando o primeiro nome que veio à mente. Enquanto falava, seus olhos se voltaram para a figura alta e estoica que entrava na sala mesma marcada por uma espada lívida cortada da têmpora à boca. Vascor, pensou Cartoris, Vascor. Onde a ouvi antes? Então veio a ele como um flash o servo no cais de desembarque em Ptart explicando sua nova bússola a Tuvandin, o escravo solitário guardando o seu hangar na noite em que partiu naquela malfadada jornada para Ptar, que tão misteriosamente o levar à distante a Antor. Vascor, disse-lhe em voz alta, abençoados sejam seus ancestrais por este encontro, embora o Duzariano não pudesse adivinhar a profundidade da gratidão por trás da frase costumeira de Barsomi. E abençoado seja o seu, Turjum, respondeu Vascor. Agora veio a introdução de Carcomacavascor, e enquanto Cartoris supervisionava a breve cerimônia, ele ofereceu a única explicação que poderia explicar a pele branca e o cabelo ruivo do arqueiro, temendo que a verdade, se revelada, não pudesse ser acreditada e pudesse lançar suspeitas sobre os dois desde o início. Carcomac, disse ele, é, como você pode ver, um ter. Ele viajou para longe de seus templos do sul cobertos de gelo em busca de aventura. Eu o encontrei nos poços de Antor e, embora o conheça há pouco tempo, posso atestar sua bravura e lealdade. Desde que Dion Carter destruiu a estrutura de sua falsa religião, a maioria dos Terns aceitou de bom grado a nova ordem. Agora era comum vê-los misturando-se com as multidões de homens vermelhos em qualquer uma das grandes cidades do mundo exterior, então Vascor não sentiu nem expressou qualquer surpresa particular. Ao longo da entrevista, Cartoriz observou, como um gato, qualquer sinal que Vascor reconhecesse no pantão maltratado outrora glorioso príncipe de Hélio. Mas as noites sem dormir, longas marchas e batalhas, feridas e sangue seco apagaram todos os vestígios de seu antigo eu. Vascor o tinha visto apenas 2 vezes antes em sua vida, então não era de admirar que ele não o reconhecesse. Naquela noite, Vascor anunciou que partiria para o norte em direção a Duzar no dia seguinte, reunindo recrutas em várias estações ao longo do caminho. Em um vasto campo atrás da casa havia um aviador, um transporte de cruzador considerável capaz de transportar muitos homens, mas rápido e bem armado. Aqui Cartoriz e Carcomac, junto com os outros recrutas, dormiam sob a vigilância dos guerreiros dos arianos regulares que tripulavam o navio. Por volta da meia-noite, Vascor voltou da casa de seu filho, indo direto para sua cabana. Cartoriz, junto com um dos arianos, estava de vigia. Ele reprimiu um sorriso frio quando o nobre passou a menos de 30 centímetros dele e a menos de 30 centímetros da longa e fina lâmina heliomítica pendurada em seu arnês. Como teria sido fácil? Quão fácil vingar o truque covarde que lhe fora pregado vingar Hélio, Ptarquitúvia.
No entanto, sua mão não se moveu em direção à adaga. Primeiro, Vascor serviria a um propósito maior. Ele poderia saber onde Tuvia Diptart estava escondida agora, se de fato tivessem sido os dos arianos que a levaram embora durante a batalha antes de Aantor. Então houve o instigador de toda a trama suja. Ele deve pagar a penalidade, e quem melhor do que Vascor poderia levar o príncipe de Hélio a Astok de Duzar? Da noite veio o zumbido distante de um motor. Cartoriz examinou os céus. Bem ao norte, vagamente delineado contra a escuridão ilimitada do espaço, ele viu a silhueta fraca de um aviador se movendo, apagado, pela noite barsomiana. Sem saber se a nave era amiga ou inimiga de Duzar, Cartoriz não deu nenhum sinal, voltando os olhos para outro lugar e deixando o assunto para o Duzariano que compartilhava vigilância com ele. Logo o Duzariano avistou a nave se aproximando e soou um alarme baixo, despertando o resto do relógio e um oficial de suas sedas e peles adormecidas para o convés próximo. O transporte do cruzador estava sem luzes e, apoiado no chão, teria sido invisível para o aviador que se aproximava, que foi rapidamente reconhecido como uma pequena embarcação. Ficou claro que o estranho pretendia pousar, descendo lentamente em espiral, cada curva graciosa aproximando-o do chão. El Turia sussurrou um dos guerreiros dos arianos. Eu a conheceria na escuridão dos poços entre 10.000 outras embarcações. Você está certo, exclamou Vascor, aparecendo no convés. Então ele saudou. Caor, Turia. Caor. Foi a resposta após uma breve pausa. Que navio? Transporte de cruzadores Calxus, Vascor de Duzar. On. Veio a resposta. Existe pouso seguro ao lado? Sim, aproxime-se deste bordo. Espere, vamos mostrar nossas luzes. Momentos depois, a embarcação menor pousou ao lado do Calxus e suas luzes foram imediatamente apagadas mais uma vez. Várias figuras podiam ser vistas deslizando pela lateral do Turia e se movendo em direção ao Calxus. Sempre cautelosos, os Duzarianos se preparavam para receber os visitantes como amigos ou inimigos, dependendo do que uma inspeção mais detalhada revelasse. Cartoriz estava perto da murada. Ele mesmo liderou grupos semelhantes e sabia que tal contingência era inteiramente possível. Mas o primeiro homem a cruzar a morada o atingiu com um choque que foi estranhamente bem-vindo. Era o rosto de Astok, príncipe de Duzar. Mal percebendo os outros no convés do Calxus, Astok avançou para aceitar a saudação de Vascor, então convocou o nobre abaixo. Os guerreiros e oficiais voltaram para suas sedas e peles adormecidas, deixando o convés deserto mais uma vez, exceto pelo guerreiro Duzariano e Turjun, o Pantan, que montavam guarda. Turjun andava silenciosamente de um lado para o outro, enquanto Astok se encostava no corrimão, ansiando pela hora que lhe traria alívio. Ele não notou seu companheiro se aproximando das luzes da cabine de Vascor. Ele não viu inclinar-se, com a orelha pressionada perto de um minúsculo ventilador. Pelos macacos brancos, Astok murmurou tristemente, estamos em um rosnado tão feio quanto eu já vi. Nutus acha que a escondemos longe de Duzar. Ele me ordenou que a trouxesse aqui. Ele fez uma pausa, ciente de que nenhum homem deveria ouvir o que ele estava prestes a revelar. Deveria ter permanecido para sempre o segredo de Nutus e Astok, pois a segurança do trono dependia disso. Com esse conhecimento, qualquer homem poderia arrancar do Jeddak de Duzar o que quisesse. Mas Astok estava com medo e procurou uma alternativa no homem mais velho. Ele continuou em um sussurro. Eu vou matá-la, disse ele, olhando nervosamente ao redor. Nutus só quer ver o corpo, saber que suas ordens foram cumpridas. Eu deveria ir ao lugar onde ela está escondida e buscá-la secretamente para Duzar. Ninguém deve saber que um Duzariano assegurou. Você sabe o que aconteceria com Duzar Sictart, Eliun e Cal descobrissem a verdade. O ouvinte nas mandíbulas do ventilador se encaixou violentamente. Antes, ele só havia adivinhado o assunto da conversa. Agora ele sabia e eles deveriam matá-la. Seus dedos poderosos se apertaram até que suas unhas cravaram nas palmas das mãos. E você quer que eu o acompanhe enquanto você a leva para Duzar, disse Vascor. Onde ela está? Astok se inclinou para perto, sussurrando em seu ouvido. Um sorriso fraco e calculista cruzou as feições cruéis de Vascor. Ele percebeu o poder agora ao seu alcance e ele pode até se tornar um G. E como posso servi-lo, meu príncipe? Ele perguntou suavemente. Eu não posso matá-la, disse Astok. Isus, eu não posso. Quando ela vira os olhos para mim, meu coração derrete. Os olhos de Vascor se estreitaram. E você deseja. Ele deixou a frase pendurada, não dita, mas entendida. Astok acenou com a cabeça. Você não a ama, disse Vascor. Mas eu amo minha vida, respondeu Astok, embora eu seja apenas um nobre menor. Você será um nobre maior, um nobre de primeira linha, exclamou Vascor. Eu seria um Jade, disse Vascor sem rodeios.
Astok hesitou. Um G deve morrer antes que possa haver outro G, argumentou ele. Gids já morreram antes, retrucou Vascor. Certamente você poderia encontrar um Gid que você não ama, Astok há muitos que não o amam. A crescente presunção de Vascor não escapou ao jovem príncipe. A mente fraca e perversa de Astok se apoderou de um esquema astuto. Como você diz, Vascor, ele exclamou. Você será ungido quando a tarefa estiver concluída, e para si mesmo acrescentou, nem será difícil encontrar um ungido que eu não ame. Quando voltaremos para Duzar? Perguntou Vascor. Imediatamente, respondeu Astok. Vamos começar, nada aqui nos impede. Eu tinha planejado navegar amanhã, reunindo recrutas dos vários Dwars of Terroads no caminho de volta para Duzar, disse Vascor. Deixe os recrutas esperarem, disse Astok. Melhor ainda, venha para Duzar a bordo do Turia, deixando o Calxus para seguir e recolher os recrutas. Sim, concordou Vascor, esse é o melhor plano. Ir, estou pronto. Ele se levantou para acompanhar Astok até o panfleto do príncipe. O ouvinte no ventilador levantou-se lentamente, como um velho. Seu rosto estava desenhado, pálido sob o cobre claro de sua pele. Ela deveria morrer e ele era impotente para impedi-lo. Ele nem sabia onde ela estava presa. Os dois homens subiram da cabine para o convés. Turjum, o Pantan, deslizou perto da escada, seus dedos longos e sinuosos apertando o punho de sua adaga. Ele poderia derrubar os dois antes de ser dominado? Um sorriso sombrio curvou seus lábios. Em seu estado de espírito atual, ele poderia aniquilar um Utan inteiro de inimigos. Eles estavam quase no mesmo nível dele agora. Astok estava falando. Traga alguns de seus homens, Vascor, disse ele. Estamos com falta de mão de obra no Turia, tão apressadamente partimos. Os dedos do Pantan se soltaram da adaga. Sua mente rápida aproveitou uma nova oportunidade uma para ajudar Tuvia Diptar. Ele pode ser selecionado para acompanhar os assassinos e, uma vez que descubra a localização do cativo, ele poderia eliminar Astok e Vascor tão facilmente quanto antes. Matá-los agora deixaria Tuvia à mercê de outros e mais cedo ou mais tarde Notus, Jedak de Duzar, saberia seu paradeiro e Notus não podia se dar ao luxo de deixá-la viver. Turjun se posicionou para garantir que Vascor não o ignorasse. O nobre despertou os homens que dormiam no convés, mas o estranho Pantan que ele havia recrutado mais cedo naquele dia sempre encontrava uma maneira de ficar na vanguarda. Vascor virou-se para seu tenente, dando instruções para trazer os Calxus para Duzar e reunir os recrutas, então acenou para dois guerreiros parados perto do Paduar. Vocês dois vão nos acompanhar até a Turia, disse ele. Coloquem-se à disposição de seu Duar. Estava escuro no convés do Calxus, então Vascor não podia ver os rostos dos dois homens que ele escolheu, mas isso pouco importava. Eles eram guerreiros comuns, lá para ajudar nas tarefas do navio e lutar se necessário. Um dos dois era Carcomac, o arqueiro. O outro não era Cartoris. A fúria do Elumita aumentou. Ele arrancou sua adaga de seu arnês, mas Astok já havia deixado o convés, e ele sabia que mesmo que matasse Vascor, os guerreiros dos arianos que agora enxameavam o convés o derrubariam antes que ele pudesse pegá-lo. Com qualquer um dos dois vivos, Tuvia permanecia em perigo, devia ser os dois. Enquanto Vascor descia ao chão, Cartoris corajosamente o seguia. Ninguém tentou detê-lo, presumindo, sem dúvida, que ele fazia parte do grupo. Atrás dele vinham Carcomac e o Duzarian designado para o Turia. Cartoris manteve-se perto do lado esquerdo deste último. Eles alcançaram a sombra espessa sob o lado do Turia, tão escura que tiveram que tatear pela escada. Carcomac foi o primeiro. O Duzariano estendeu a mão para cima para pegar as balas oscilantes, então dedos de aço prenderam sua traqueia e uma lâmina perfurou o centro de seu coração. Turjun, o Pantan, foi o último a escalar o corrimão do Turia, puxando a escada de corda atrás dele. Um momento depois, o aviador subiu rapidamente, indo para o norte. No corrimão, Carcomac se virou para falar com o guerreiro designado para acompanhá-lo. Seus olhos se arregalaram em choque com o rosto do jovem que ele conhecera ao lado dos penhascos de granito que guardavam um misterioso Lotar, como ele veio no lugar do Duzarian. Um sinal rápido, e Carcomac se virou para procurar o Duar de Turia, pronto para se apresentar para o serviço. Atrás dele seguia o Pantan. Cartoris agradeceu silenciosamente ao destino por Vascor ter escolhido o arqueiro acima de todos os outros. Se outro dos Ariama estivesse presente, teriam surgido perguntas sobre o guerreiro deitado em silêncio no campo além da residência de Alvaz, e Cartoris não tinha outra resposta além de sua ponta de espada dificilmente suficiente para convencer a tripulação de Turia. A jornada para Duzar parecia interminável para o impaciente Cartoris, embora na verdade passasse rapidamente.
Antes de chegar ao seu destino, eles encontraram outro aviador de guerra Dusariano, do qual souberam que uma grande batalha estava prestes a eclodir a sudeste de Dusar. As marinhas combinadas de Dusar, Ptark e Caol, avançando em direção a Hélio, foram interceptadas pela formidável marinha heliumítica mais poderosa em Barsoom, não apenas em número e armamento, mas no treinamento, coragem e disciplina de seus oficiais e guerreiros, e no tamanho maciço de muitos de seus navios de guerra. Nunca tal batalha foi prometida em muitos dias. 4 Jedaks comandavam suas próprias frotas, Culantis de Caol, Tuvandin de Ptarquinotus de Dusar de um lado, diante deles, Tardos Mors, Jedak de Hélio, acompanhado por Dion Carter Tichrukai de Marte. Do extremo norte, outra força moveu-se para o sul através dos penhascos da barreira Nova Marinha de Talu, Jedak de Okar, respondendo ao chamado do Senhor da Guerra. No convés dos navios de guerra taciturnos, homens amarelos de barba negra examinavam ansiosamente em direção ao sul. Vestidos com esplêndidos mantos de Orluk e Aptos, eles eram lutadores ferozes e formidáveis, criados nas cidades de estufa do norte congelado. Do distante sul também do Mar de Omean, dos penhascos de ouro, dos templos dos Ternes e do Jardim de Sus milhares mais navegaram para o norte, respondendo ao chamado do grande homem que ambos respeitavam e amavam, andando de um lado para o outro da nau capitânia desta poderosa frota, perdendo apenas para a marinha de Hélio, estava o Shodar de pele de ébano, Tirat dos primogênitos, com o coração batendo forte em antecipação ao momento em que ele liberaria suas tripulações selvagens e o peso de seus enormes navios sobre os inimigos do Senhor da Guerra. Mas esses aliados chegariam ao campo de batalha a tempo de ajudar Elium ou Elium precisaria deles. Cartoris, a bordo do Turia com os outros, ouviu os sussurros e rumores. Ninguém sabia das duas frotas, uma do sul, outra do norte, a caminho de apoiar os navios de Hélio. Todos os Dusar acreditavam que o antigo poder de Hélio estava condenado, destinado a ser apagado para sempre dos céus de Barsoom. Até Cartoris, filho leal de Hélio, temia que sua amada marinha não resistisse às forças combinadas de 3 grandes potências. Agora o Turia tocou o cais de pouso acima do palácio de Astok. O príncipe e Vascor desembarcaram apressadamente e entraram na queda que os levaria aos níveis mais baixos do palácio. Ao lado dela havia outra gota para guerreiros comuns. Artoris tocou o braço de Carcumac. Venha, ele sussurrou. Você é meu único amigo entre uma nação de inimigos. Você vai ficar comigo? Até a morte, respondeu Carcumac. Os dois se aproximaram da jaula. Um escravo operou. Onde estão seus passes? Ele exigiu. Cartoris mexeu no bolso como se estivesse procurando, entrando na gaiola. Carcomaco seguiu, fechando a porta. O escravo não começou a gaiola para baixo. Cada segundo contava, eles tinham que alcançar o nível mais baixo logo após Astok e Vascor se quisessem segui-los. De repente, Cartoris se virou contra o escravo, jogando-o pela gaiola. Amarre e amordace ele, Carcomac. Ele gritou. Então ele agarrou a alavanca de controle. Enquanto a gaiola disparava para baixo a uma velocidade vertiginosa, o arqueiro lutou com o escravo. Artoris não podia deixar os controles. Nessa velocidade, chegar ao fundo muito rapidamente significaria morte instantânea. Abaixo, ele podia ver o topo da gaiola de Astok no poço paralelo. Ele desacelerou sua própria gaiola para acompanhar seu rito. O escravo começou a gritar. Silencie, ó! Gritou Cartoris. Momentos depois, um corpo flácido caiu no chão da gaiola. Ele está silenciado, disse Carcumac. Cartoris parou repentinamente a gaiola em um dos níveis mais altos do palácio. Abrindo a porta, ele empurrou a forma imóvel do escravo para o chão e bateu o portão antes de retomar a queda para baixo. Mais uma vez, ele avistou o topo da gaiola de Astok e Vascor. Momentos depois, ele parou e, quando ele parou sua própria gaiola, observou os dois homens desaparecerem por uma saída no corredor. A manhã de seu segundo dia na torre leste do palácio de Astok encontrou Tuvia de Ptart em apatia maçante, aguardando o assassino. Ela havia esgotado todos os meios de fuga, examinando as portas, janelas, pisos e paredes repetidas vezes. As lajes sólidas de Ercite eram impermeáveis aos seus esforços, o vidro duro das janelas só poderia ser quebrado por um homem forte com um trenó pesado. A porta e sua fechadura eram inexpugnáveis. Não havia escapatória. Eles a despojaram de suas armas, deixando-a impotente até mesmo para antecipar sua desgraça, roubando-lhes a satisfação de testemunhar seus momentos finais. Quando eles viriam? Astok atacaria com as próprias mãos? Ela duvidou. No fundo, ele era um covarde e ela sabia disso desde o início, quando ele se gabou de seu valor enquanto visitava a corte de seu pai, tentando em vão impressioná-la. Ela não pôde deixar de compará-lo a outro. E com quem uma noiva afilhada mediria um pretendente indigno? Com seu noivo.
Tuvia de Ptart agora julgava Astok de Duzar pelos padrões de Kulantit, Jedak de Kaol? Ela estava à beira da morte, seus pensamentos eram apenas dela para moldar, mas Kulantit estava mais longe deles. Em vez disso, o alto e gracioso Eliumit encheu sua mente, afastando todas as outras imagens. Ela sonhou com seu rosto nobre, a dignidade silenciosa de seu porte, o brilho em seus olhos enquanto ele falava com os amigos e o sorriso lutador de seu pai da Virgínia que curvava seus lábios contra seus inimigos. Tuvia, verdadeira filha de Barson, sentiu sua respiração acelerar e seu coração saltar com a lembrança daquele sorriso, o sorriso que ela nunca mais veria. Com um soluço suave e meio sufocado, ela afundou na pilha de sedas e peles caídas sob as janelas leste, enterrando o rosto nos braços. No corredor do lado de fora de sua sala de prisão, dois homens pararam em um debate acalorado. Eu lhe digo novamente, Astok, disse um deles, não farei isso a menos que você esteja presente na sala. Havia pouca deferência em seu tom. O outro curou com a falta de respeito. Não tome muito como garantido, Vascor, ele retrucou. Minha paciência tem limites. Não há questão de prerrogativa real aqui, respondeu Vascor. Você me pede para agir como um assassino em seu lugar, contra as ordens estritas de seu Jedak. Você não está em posição, Astok, de ditar para mim. Você deve ficar feliz em atender ao meu pedido razoável de que esteja presente, compartilhando assim a culpa. Porque eu deveria suportar isso sozinho. O homem mais jovem franziu a testa, mas avançou em direção à porta trancada. Quando se abriu, ele entrou ao lado de Vascor. Do outro lado da câmara, a garota se levantou quando eles entraram. Sua pele em tons de cobre empalideceu ligeiramente, mas seus olhos estavam firmes, e a inclinação orgulhosa de seu queixo irradiava desafio e desdém. Você ainda prefere a morte? Astok perguntou. Para você, sim, ela respondeu friamente. O príncipe de Duzar acenou com a cabeça para Vascor. O nobre desembainhou sua espada curta e atravessou a sala em direção a Tuvia. Ajoelhe-se, ele ordenou. Prefiro morrer em pé, respondeu ela. Como quiser, disse Vascor, sentindo a ponta de sua lâmina com o polegar esquerdo. Em nome de Nutus, Jedak de Duzar. Ele gritou, avançando em direção a ela. Em nome de Cartoris, príncipe de Hélio. Veio uma voz baixa da porta. Vascor se virou para ver o Pantan que ele havia recrutado na casa de seu filho pulando no chão. Passando por Astok, o homem latiu. Depois dele, você calote. Vascor se virou para atender à acusação. Que traição é essa? Ele gritou. Astok saltou em auxílio de Vascor com a espada desembainhada. A lâmina do Pantan colidiu com a do nobre e, naquele primeiro encontro, Vascor sabia que enfrentava um mestre espadachim. Antes de compreender completamente a intenção do intruso, ele se viu entre o Pantan e Tuvia enfrentando as duas espadas dos Arianas. Mas o estranho não lutou defensivamente. Ele sempre foi o agressor, mantendo sua lâmina piscante entre a garota e seus inimigos enquanto os forçava a atravessar a sala, chamando-a para seguir de perto. Até o último momento, nem Vascor nem Astok perceberam o plano do Pantan. Então, enquanto ele estava de costas para a porta, eles entenderam eles estavam presos em sua própria prisão. Tuvia, seguindo sua direção, trancou a porta, recuperando a chave do lado oposto onde Astok havia deixado. Astok, deixando a maior parte da luta para Vascor, estudou as feições do Pantan com mais cuidado. Gradualmente, seus olhos se arregalaram em descrença. O homem diante dele não era estranho, ele era o príncipe de Hélio. O Eliumite pressionou Vascor, que estava sangrando de uma dúzia de ferimentos. Astok viu que seu companheiro não poderia resistir por muito tempo à habilidade imortal da mão da espada de Cartoris. Coragem, Vascor. Ele sussurrou. Eu tenho um plano. Segure-o apenas mais um momento e tudo ficará bem, embora ele tenha deixado sem falar o resto, com Astok, príncipe de Duzar. Vascor, confiando nele completamente, assentiu e conseguiu por um momento manter Cartoris afastado. Então, em um flash rápido, o príncipe disparou para o outro lado da câmara, tocou um mecanismo oculto na parede e enviou um grande painel balançando para dentro. Em um instante, ele desapareceu na abóbada negra além. Aconteceu tão rapidamente que a interceptação era impossível. Cartoris, temendo que Vascor pudesse evitá-lo da mesma forma ou que Astok pudesse retornar com reforços, atacou selvagemente seu oponente. Momentos depois, o corpo sem cabeça do nobre Duzariano rolou pelo chão polido do Ercite. Venha, gritou Cartoris. Não há tempo a perder. Astok retornará a qualquer momento com guerreiros suficientes para nos dominar. Mas Astok não tinha esse plano. Revelar-se com força arriscaria espalhar o conhecimento entre as fofocas do palácio de que a princesa Ptártica estava presa na Torre Leste. A notícia chegaria rapidamente a seu pai, e nenhuma falsificação poderia obscurecer as evidências que o Jedak descobriria.
Em vez disso, Astok correu loucamente pelo longo corredor em direção à porta da sala da torre. Ele tinha visto Tuvia enfiar a chave em sua bolsa de bolso e sabia que uma adaga cravada no buraco da fechadura do outro lado os prenderia na câmara secreta por toda a eternidade. Com o coração batendo forte, ele entrou no corredor principal que levava à torre. Ele chegaria à porta a tempo? E se Cartoris já tivesse surgido e ele corresse direto para ele? Um arrepio frio percorreu sua espinha, ele não tinha estômago para enfrentar aquela lâmina misteriosa. Ele dobrou a próxima curva e congelou. Não, eles não haviam saído do apartamento. Pascor ainda estava segurando Eliumite. Astok mal conseguia conter um sorriso com a esperteza de ter enganado e despachado o nobre ao mesmo tempo. Então ele ficou cara a cara com um gigante imponente de cabelos ruivos. O homem não parou para interrogá-lo, mas saltou com uma espada longa. Astok desviou uma dúzia de golpes cruéis antes que pudesse se desvencilhar e fugir de volta pela pista. Momentos depois, Cartoris e Tuvi emergiram da câmara secreta. Bem, Carcomá, perguntou Cartoris. É uma sorte você me ter deixado aqui, Homem Vermelho, disse o arqueiro. Acabei de interceptar um que parecia ansioso demais para chegar a esta porta. Era ele que eles chamam de Astok, príncipe de Duzar. Cartoris sorriu. Onde ele está agora? Ele escapou da minha lâmina e correu por este corredor, respondeu Carcomac. Não devemos perder tempo, exclamou Cartoris. Ele ainda terá guarda sobre nós. Os três correram pelas passagens sinuosas, seguindo a trilha dos Duzarianos marcada pelas marcas de suas sandálias na poeira fina que cobria o chão raramente usado. Na câmara que levava aos elevadores, eles encontraram um pequeno grupo de guardas e um oficial que, vendo estranhos, exigiu saber seu propósito no palácio de Astok. Mais uma vez, Cartoris e Carcomac desembainharam suas lâminas. Antes de chegarem a um dos elevadores, o barulho do conflito já havia começado a despertar todo o palácio. De cima, eles podiam ouvir homens gritando e, ao passarem pelos vários níveis em sua descida rápida até ao patamar, viram homens armados correndo freneticamente em busca da fonte da comoção. Ao lado do cais de desembarque ficava o Turia, guardado por 3 guerreiros. Mais uma vez, o Eliumite e o Lotarian lutaram lado a lado, embora a batalha tenha sido breve, pois o príncipe de Elium sozinho poderia ter superado quaisquer 3 guerreiros que Duzar pudesse reunir. Turia havia se levantado dos caminhos quando 100 ou mais homens armados apareceram no cais de desembarque. À frente deles estava Astok de Duzar, e vendo os dois que ele pensava estar seguro em suas mãos escapando, ele dançou com raiva, sacudindo os punhos e lançando maldições e insultos vis. Com a proa inclinada em um ângulo vertiginoso, o Turia disparou para o céu como um meteoro. Barcos de patrulha dispararam atrás dela de uma dúzia de pontos, pois a cena no cais acima do palácio do príncipe de Duzar não passou despercebida. Uma dúzia de tiros roçaram os lados do Turia e, como Cartoris não conseguia deixar as alavancas de controle, Tuvia de Ptart virou os canos dos canhões de tiro rápido da embarcação contra os atacantes enquanto se agarrava ao convés íngreme e escorregadio. Foi uma corrida nobre e uma luta heróica. Um contra um placar, pois outras embarcações duzarianas se juntaram à perseguição. Mas Astok, príncipe de Duzar, havia construído o Poço Turia. Ninguém na marinha de seu pai poderia igualar sua velocidade. Nenhum outro navio estava tão bem blindado ou tão poderosamente armado. Um por um, os perseguidores ficaram para trás e, quando o último saiu do alcance, Cartoris nivelou o nariz do Turia. Com a alavanca puxada até o último entalhe, ela rasgou o ar rarefeito de Marte moribundo em direção ao leste e Ptar. 13.500 ADs estavam entre eles e Ptar, uma dura viagem de 30 horas para os pilotos mais rápidos. Entre Duzar e Ptar poderia estar metade da marinha duzariana, pois o local relatado da grande batalha naval ainda possivelmente em andamento estava nessa direção. Se Cartoris soubesse exatamente onde estavam as grandes frotas das nações em guerra, ele teria se apressado para elas sem hesitação, pois o retorno seguro de Tuvia a seu pai era a maior esperança de paz. Metade da distância passou sem avistar um único navio de guerra, até que Carcomac chamou a atenção de Cartoris para um navio distante apoiado na vegetação ocre do fundo do Mar Morto, sobre o qual o Turia estava acelerando. Figuras enxameavam ao redor da nave. Através de óculos poderosos, Cartoris viu que eles eram guerreiros verdes atacando repetidamente a tripulação do dirigível encalhado. De tal distância, ele não conseguiu identificar a nacionalidade da tripulação. Era desnecessário alterar o curso do Turia para passar diretamente sobre a batalha, mas Cartoris largou a embarcação algumas centenas de metros para obter uma visão melhor. Se o navio pertencia a uma potência amiga, ele não poderia ignorá-lo. No entanto,
com Tuvia a bordo, ele não podia arriscar pousar, pois só podia oferecer 2 espadas dificilmente o suficiente para mudar o resultado ou justificar colocar a princesa em perigo. Ao passarem pelo navio atingido, ficou claro que a Horda Verde logo se aglomeraria nos baluartes blindados, soltando sua sede de sangue sobre os defensores. Seria inútil descer, disse Cartoris. A nave pode até ser dos Arian, não a insígnia. Tudo o que podemos fazer é atirar nas hordas. Pisando em uma das armas, ele mirou nos guerreiros verdes ao longo da lateral do navio. O primeiro tiro do Turi alertou a tripulação abaixo. Instantaneamente, um dispositivo tremulou da proa do navio de guerra. Tuvia engasgou, olhando para Cartoris. Trazia a insígnia de Kulantit, Jedi de Kaulo, o homem a quem ela estava noiva. Quão simples seria para o Elumite deixar seu rival ao destino que era inevitável. Ninguém poderia chamá-lo de covarde ou traidor, pois Kulantit estava armado contra Hélio, e o Turia carregava poucas espadas para alterar o resultado que parecia já decidido. O que Cartoris, príncipe de Hélio, faria? Assim que o dispositivo pegou a brisa fraca, a proa do Turia mergulhou bruscamente em direção ao chão. Você pode navegar com ela? Cartoris perguntou a Tuvia. Ela acenou com a cabeça. Vou tentar levar os sobreviventes a bordo, Cartoris chamou, movendo-se rapidamente. Vai levar Carcomac e eu nas armas enquanto os Kaulians lidam com as linhas de embarque. Mantenha o arco pressionado contra o fogo do rifle. Ela pode aguentar melhor em sua armadura dianteira e, ao mesmo tempo, as hélices estarão protegidas. Ele correu para a cabine enquanto Tuvia assumia os controles. Momentos depois, as linhas de embarque caíram da quilha do Turia, cordas de couro grossas e com nós descendo de uma dúzia de pontos ao longo de cada lado. Ao mesmo tempo, um sinal explodiu da proa. Prepare-se para embarcar em nós. Um grito subiu do convés do navio de guerra Kaulian. Cartoris, voltando da cabine, sorriu tristemente para si mesmo. Ele estava prestes a arrebatar das garras da morte o homem que estava entre ele e a mulher que amava. Pegue a arma de proa de bombordo, Carcomac, ele chamou, caminhando para a proa de estibordo. O choque agudo dos explosivos dos guerreiros verdes sacudiu os lados blindados do Turia. Era uma esperança desesperada na melhor das hipóteses a qualquer momento. Os tanques de raios repulsivos poderiam perfrá-los. No navio Kaulian, os defensores lutaram com coragem renovada. Na proa estava Kulantit, uma figura de determinação destemida, reunindo seus homens e repelindo os ferozes atacantes verdes. Turia mergulhou baixo acima do navio inimigo. Os Kaulians se formaram sob o comando de seus oficiais, prontos para embarcar, quando uma saraivada repentina e furiosa de tiros de rifle verde atingiu o aviador. Como um pássaro ferido, o Turia cambaleou e virou bêbado em direção a Marte. Tuvia puxou a proa para cima, tentando diminuir o impacto, mas só conseguiu reduzir o choque quando o aviador atingiu o solo perto do navio Kaulian. Quando os guerreiros verdes viram apenas 2 homens e uma mulher no convés do Turia, um aplauso selvagem subiu de suas fileiras, enquanto os Kaulians gemiam em desespero. Os verdes agora se concentravam na recém-chegada, sentindo que seus defensores poderiam ser vencidos em breve e que, de seu convés, eles poderiam comandar o navio mais tripulado. Um grito de advertência veio de Kulantit, de pé em sua própria ponte, enquanto ele compreendia o heroísmo do ato que colocara o navio menor em perigo. Quem é, ele gritou, que oferece sua vida a serviço do dízimo Kulan? Nunca houve um ato mais nobre de alto sacrifício em Barsum. A Horda Verde subiu sobre os lados do Turi assim que o próprio dispositivo de Cartoris anunciou da proa uma mensagem para o Jeddak Kauliano. Ninguém no panfleto menor podia ver o efeito sobre os Kaulians, sua atenção foi inteiramente reivindicada pela batalha que irrompia ao redor deles. Arcomac estava atrás de sua arma, com os olhos arregalados para os guerreiros verdes que avançavam. Cartoris sentiu uma pontada de decepção. Esse homem em quem ele confiava, esse arqueiro de aparente bravura, parecia agora tão covarde quanto já voltario. Carcomac o homem. Ele gritou. Estabilize-se. Lembre-se dos dias de glória dos marinheiros de lutar. Lutar. Lute como nenhum homem jamais lutou antes. Tudo o que resta é morrer lutando. Carcomac virou-se para o Elmita, um sorriso sombrio e conhecedor em seus lábios. Por que lutar? Perguntou ele, contra probabilidades tão impossíveis. Existe outra maneira, uma maneira melhor. Olhe. Ele apontou para a escada que levava ao convés inferior. Alguns homens verdes já haviam chegado ao convés do Turia quando Cartoris olhou para a passagem que o Lotário indicou. O que ele viu fez seu coração pular de alegria e alívio. Tuvia de Ptarta ainda poderia ser salva. De baixo jorrou uma torrente de arqueiros gigantes, sombrios e terríveis. Não os arqueiros conjurados de Taril ou Já, mas os arqueiros de um verdadeiro Odoar guerreiro selvagens e experientes, ansiosos por combate.
Os guerreiros verdes pararam, atordoados com os novos inimigos repentinos, mas apenas por um momento. Com horríveis gritos de guerra, eles avançaram para enfrentar o ataque implacável desses temíveis recém-chegados. Uma saraivada de flechas os fez parar. Em um instante, os únicos guerreiros verdes restantes no convés do Turia estavam mortos, e os arqueiros de Carcomac estavam pulando sobre as laterais do navio para atacar as hordas abaixo. Então, após o Tan caiu das entranhas do Turia, chovendo sobre os infelizes homens verdes. Olantit e seus caulianos ficaram com os olhos arregalados e sem palavras de espanto enquanto milhares desses estranhos e ferozes guerreiros saíam do caminho de uma embarcação grande o suficiente para acomodar 50. Por fim, os homens verdes não puderam mais suportar o ataque avassalador. Lentamente, no início, eles recuaram pela planície ocre, perseguidos implacavelmente pelos arqueiros. Carcomac, de pé no topo do Turia, tremia de excitação. Ele rugiu o grito de guerra selvagem de seus dias esquecidos, gritando encorajamento e comandos para seus utãs em batalha. À medida que se afastavam da Turia, ele não podia mais resistir ao chamado da batalha. Saltando do navio para o chão, ele se juntou ao último de seus arqueiros enquanto eles corriam pelo fundo do Mar Morto em busca da Horda Verde em fuga. Além de um promontório baixo, outrora uma ilha, os homens verdes desapareceram em direção ao oeste. Logo atrás deles corriam os arqueiros da frota de uma época passada. Entre eles, Cartoris e Tuvia podiam ver a figura imponente de Carcomac brandindo sua espada curta turcoasiana, incitando seus guerreiros a seguir atrás do inimigo em retirada. Quando o último dos inimigos desapareceu atrás do promontório, Cartoris voltou-se para Tuvia de Ptar. Eles me ensinaram uma lição, esses arqueiros desaparecidos de lutar, disse ele. Quando sua tarefa é concluída, eles desaparecem, poupando seus senhores de qualquer constrangimento. Olantit e seus guerreiros estão aqui para protegê-lo. Minhas ações provaram minha sinceridade. Aleus. Ajoelhando-se a seus pés, ele levantou uma parte de seu arnês até os lábios. A garota colocou a mão no cabelo preto e grosso da cabeça curvada. Suavemente, ela perguntou. Onde você está indo, Cartoris? Com Carcomac, o arqueiro, respondeu ele. Haverá luta e esquecimento. Ela cobriu os olhos com as mãos como se quisesse se proteger de uma tentação avassaladora. Que meus ancestrais tenham misericórdia de mim, ela gritou, se eu falar o que não tenho o direito de dizer, mas não suporto vê-lo jogar fora sua vida, Cartoris, príncipe de Hélio. Fique, meu chefe. Fique, eu te amo. Uma tosse atrás deles fez os dois se virarem e lá, a menos de 2 passos de distância, estava Kulantit, Jedak de Kaol. Por um longo momento, ninguém falou. Então Kulantit limpou a garganta. Não pude deixar de ouvir, disse ele. Eu não sou tolo, eu não sou cego para o amor que os une. Também não sou cego para a nobre honra que levou você, Cartoris, a arriscar sua vida e a dela para salvar a minha, mesmo que você pensasse que esse ato lhe custaria a chance de reivindicá-la para si mesmo. Nem posso deixar de reconhecer a contenção que manteve seus lábios selados contra palavras de amor por este Eliumita, Tuvia. Sei que só agora ouvi a primeira declaração de sua paixão. Eu não o condeno. Eu deveria tê-lo condenado se você tivesse entrado em um casamento sem amor comigo. Recupere sua liberdade, Tuvia de Ptark, ele gritou, ideal onde seu coração já está acorrentado. Quando os colares dourados estiverem presos em seu pescoço, você verá que a espada de Kulantita é a primeira a ser erguida em amizade eterna pela nova princesa de Hélio e seu companheiro real. Fique ligado na próxima edição da série de Um Carter de Barson, The Chessmen of Mars. Fique ligado na próxima aventura emocionante da série de Um Carter de Barson, The Chessmen of Mars. Siga Tara Wolf L1, filha de Dion Carter, enquanto ela é levada para um mundo de perigo, romance e jogos mortais onde peças de xadrez vivas lutam por honra e sobrevivência sob os céus carmesim de Marte.